Neste vídeo vou fazer uma breve introdução à criação do outro tipo de conteúdos diferentes das páginas, que são normalmente conhecidos por posts ou artigos. No vídeo anterior estive então a mostrar como é que nós podemos organizar os menus. Ainda não especificámos tudo o que existe para falar sobre os menus, mas não poderemos avançar sem falar primeiro sobre a criação dos artigos, ou também conhecidos como posts. A grande diferença entre páginas e posts ou artigos é que, no caso das páginas, elas servem para organizar as diferentes secções do nosso website. Os artigos servem exatamente para criar uma espécie de um histórico de posts, isto é, um conjunto de notícias, por exemplo, são artigos, e nós poderíamos criar notícias através de um mecanismo de páginas, mas iria implicar que nós estivéssemos sistematicamente aqui a criar novas páginas, novas entradas nos menus, porque as páginas só poderão ser visualizadas quando nós temos então aqui ou uma entrada no menu ou uma hiperligação dentro de uma página para a outra. Depois iremos também ter a ocasião de verificar como é que fazemos esse tipo de hiperligação. No entanto, quando criamos então, ou quando entramos na secção dos artigos, estamos a falar da criação de um conjunto de notícias ou de pequenos posts, de pequenos blocos de conteúdo, que depois poderão ser agrupados naquilo que nós designamos por categorias. Então, nós vamos ver aqui o que é que acontece no que diz respeito aos artigos. Quando voltamos aqui ao nosso espaço do back-end, nós temos a secção dos artigos. E a secção dos artigos, na qual eu agora vou clicar, está vazia porque nós já tivemos a ocasião de limpar todos os artigos que existiam. Ela tem um aspecto muito semelhante à organização das páginas. Como veem, tem aqui um título, tem aqui a possibilidade de criarmos um novo artigo, e depois tem aqui o autor e tem aqui uma coluna designada por categorias. Depois tem aqui etiquetas, tem um espaço de comentários e a data da publicação. O que nós devemos sempre fazer é o seguinte. Vamos imaginar que nós temos um website, neste caso é um website sobre uma entidade associativa e que vai ter então notícias. Vai ter, por exemplo, notícias que vai colocar como sendo artigos, mas vai ter também uma secção de avisos à população ou avisos aos seus associados. Ora, um aviso a um associado não é propriamente uma notícia. Uma notícia é algo que normalmente diz respeito a um facto que aconteceu. Quando temos um aviso ou uma informação ou um alerta, estamos a falar de uma informação que é para um acontecimento que estará para acontecer. Então vamos usar este pequeno exemplo para podermos criar aqui duas categorias, que vai ser a categoria das notícias e a categoria dos avisos, ok? Quando eu falo em avisos, eu quero muito especificar esta circunstância. Portanto, são os alertas para eventos que venham a acontecer. Festas futuras, qualquer coisa que venha a acontecer nos próximos dias e que uma Assembleia Geral, por exemplo, da Associação também pode ser colocada aí. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui onde diz categorias e nós vamos criar as categorias. Basta dar aqui um nome à categoria. Então nós vamos ter uma categoria chamada Notícias. Ok? Não vamos mexer em rigorosamente mais nada. Tem aqui pai, etc. Não vamos falar sobre isso agora. Vamos clicar aqui em adicionar nova categoria. Poderemos colocar aqui uma breve descrição. Acontecimentos ocorridos. Acontecimentos passados na nossa associação. Pronto, vamos colocar assim. Ok, adicionar nova categoria. Vamos aqui já ter a nossa categoria colocada, temos aqui notícias, aqui este espaço onde diz sem categoria, nós não o podemos eliminar, ok? Ele está colocado por defeito, nós podemos criar um artigo que não vai estar associado a nenhuma das categorias que nós vamos criando, ok? Mas vamos criar aqui avisos. E aqui alertas a todos os associados. Okay? Vamos clicar em adicionar nova categoria e, como podem verificar, nós vamos construindo aqui então um conjunto de categorias. Estas categorias são então fundamentalmente utilizadas para organizarmos a informação do nosso website. O que é que vamos fazer agora, ou neste caso dos artigos? Vamos clicar aqui onde diz todos os artigos e vamos ter a ocasião de verificar que não temos nenhum. Vamos clicar em novo artigo, podemos clicar aqui, ou então aqui em baixo neste espaço, vamos exatamente para o mesmo local, e no artigo nós vamos ter exatamente um aspecto muito semelhante à criação das páginas. Então vamos colocar aqui notícia número 1. Vamos colocar mesmo assim com o número. Este é o texto da notícia 1. Eu vou copiar o texto porque eu depois vou colá-lo
ali para a notícia 2, ok? Então temos uma primeira notícia. O que é que nós podemos fazer aqui? Nós podemos publicar, tem aqui um formato standard, como nota, como imagem, etc. Não vamos ainda falar sobre isso, mas temos aqui um espaço que é importante, que é o espaço das categorias. Nós podemos definir que esta notícia não está associada a nenhuma categoria, mas podemos dizer que ela pertence ao bloco das notícias, ok? Vamos clicar em publicar. Vamos ver o que é que aconteceu até o momento no nosso front-end. Se eu agora refrescar aqui, reparem, ok, praticamente nada foi alterado, a não ser refrescou aqui e voltou para a primeira página, e aqui também não aparecem os meus artigos. Já lá iremos, ok? Vamos aqui criar um novo artigo. Este novo artigo vai ser a notícia 2. Número 2. Vou colocar aqui o texto da notícia número 2 e vou, obviamente, associá-lo às notícias, ok? Vamos clicar aqui em publicar. Temos então agora, neste momento, se formos aqui a todos os artigos, temos duas notícias que estão aqui associadas à categoria das notícias, mas não temos ainda nada para os avisos. Então vamos criar aqui um novo artigo e vamos colocar aqui Assembleia Geral e vai acontecer uma AS, uma Assembleia Geral, uma AS Geral no próximo domingo, ok? Pronto, muito bem. O que é que nós vamos fazer agora aqui? Obviamente vamos associar este artigo aos avisos e vamos clicar em publicar. Ora, como é que nós podemos então ver estes conteúdos a aparecerem aqui no nosso front-end? Bom, temos várias formas. Uma das formas mais comuns é aparecer aqui num quadro ao lado os últimos artigos publicados. E nós depois poderemos ir ver isso nos próximos vídeos, porque vamos lá deixar ficar estes artigos e vou explicar como é que nós podemos reorganizar estes widgets, estes blocos de informação que aqui aparecem. E um dos blocos é precisamente as últimas publicações, nomeadamente no que diz respeito às publicações associadas aos artigos. Mas nós podemos fazê-lo também aqui nos menus. E, portanto, se eu clicar aqui agora no meu menu, vamos aqui à parte da apresentação, vamos clicar aqui no menus, temos aqui o nosso menu já reorganizado, mas o que é que eu agora vou poder selecionar? Dos espaços todos ou do tipo de informações que eu posso inserir, nós temos a possibilidade de inserir artigos ou categorias. Se eu escolher aqui artigos, eu vou poder selecionar um artigo específico do conjunto total dos artigos que eu tenho. Mas se eu quiser publicar numa página, quando eu clico ter lá as notícias todas organizadas de uma forma hierarquizada, as notícias todas que foram sendo publicadas, eu posso selecionar aqui categorias e posso escolher apenas, por exemplo, o item das notícias. E vou aqui adicionar ao menu. E aparece aqui notícias. Reparem que o tipo já não é página nem ligação personalizada, mas sim categoria. Ora, se eu agora clicar aqui em guardar menu, o que vai acontecer então é que quando eu regressar aqui ao meu front-end e refrescar aqui a minha página, vamos passar a ter uma nova entrada no menu que se chama Notícias. E quando eu clicar aqui, o próprio layout vai organizar-se de forma a que vá apresentar todas as notícias que estão relacionadas com aquela categoria. Ok? Claro que esta apresentação que aqui está, absolutamente hedionda, não tem o aspecto visual muito interessante, mas é o aspecto visual que é definido por este template, ok? Se nós escolhermos um tema diferente, a forma como as notícias irão aparecer vão ser diferentes e podemos inclusive fazer uma experiência ou tentar fazer essa experiência no final deste vídeo. Mas reparem então como nós temos a possibilidade de ver páginas e ver artigos, ok? Neste caso eu escolhi ver uma categoria, e a categoria é das notícias, e temos aqui as notícias apresentadas normalmente por uma ordem de atualização, isto é, as mais antigas para baixo, as mais recentes para cima. Mas, no entanto, tudo isto é configurável, porque nós podemos chegar aqui à área dos artigos e das categorias, etc., e personalizar a forma como as notícias são apresentadas, ok? Há aqui um aspecto que eu quero ainda referir antes de terminarmos este vídeo e fazermos aquela experiência de alteração do nosso template, e depois iremos ter a ocasião de verificar como é que nós podemos guardar ou apresentar as notícias com alinhamento inverso, ou por ordem alfabética, etc. Tudo isso nós iremos falar, mas eu quero mostrar aqui o seguinte, eu já tive a ocasião de mostrar que nós podemos mover aqui os itens na organização do nosso menu com esta forma visual, mas também podemos fazê-lo de uma forma
interativo, neste caso com os links. Nós podemos aqui selecionar mover para cima e ao clicarmos ele automaticamente vai entrar para ali, ok? Eu pessoalmente não gosto muito desta opção, porquê? Porque vamos ter aqui muitos quadros abertos, reparem, eu vou mover para cima e não dá para perceber de uma forma muito objetiva o que é que estamos a fazer. Nada melhor do que fazer o seguinte, clicar aqui, fechar, pegar aqui nas notícias, retirá-la ali de dentro do institucional e vamos colocar aqui. Obviamente, se eu quiser agora adicionar aqui a categoria dos avisos, os avisos normalmente estão relacionados com a área institucional. Isto é, quando queremos saber algum post relacionado com um aviso, com um alerta, iríamos aqui ao institucional. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui clicar em categorias, avisos e vamos adicionar por completo toda a categoria dos avisos. Neste caso só tem um artigo. Vamos clicar em adicionar ao menu, temos aqui, mas vamos agora arrastar aqui para o interior, neste caso aqui para a parte dos avisos. Reparem que eu poderia, aqui não temos nenhum exemplo que faça sentido, mas eu poderia aqui na história colocar agora os corpos sociais um pouco mais para a frente e neste caso o que vai acontecer se eu guardar aqui o meu menu, okay, facilmente perceberão o que é que vai acontecer. Reparem, quando eu regressar aqui à parte do front-end, eu fui aqui refrescar, vou aqui clicar no Home, ok, página inicial, mas reparem o que é que acontece no institucional. Eu agora tenho o institucional e no História eu tenho um outro submenu, ok? E portanto a árvore de menus vai sendo construída desta forma. É evidente que eu agora vou arrastar aqui para trás, os menus vão ficar ali, neste caso os avisos daquele lado, vou guardar o menu, pelo simples facto de eu arrastar, não atualiza rigorosamente nada. E agora, quando eu refrescar aqui, reparem o que é que vai acontecer então. Nós vamos passar a ter aqui no institucional, passamos a ter os avisos. Quando eu clico aqui nos avisos, aparece tudo o que são informações relacionadas com os avisos. Quando clico nas notícias, vamos ter então as notícias. Vamos finalmente aqui fazer uma breve experiência. É simplesmente isso. Se não funcionar, tudo certo. Porque mexer ou alterar os conteúdos relativamente aos temas, por vezes esconde informação que nos interessa. Neste momento, este template mostra-nos os conteúdos desta forma. Okay? Vamos então fazer o seguinte, vamos aqui ao nosso back-end, vamos aqui aos temas e vamos escolher o tema diferente. Vamos optar por escolher este tema que inicialmente é o tema colocado pelo WordPress, pela instalação. Vamos aqui a ativar, automaticamente ele vai passar a ser o tema escolhido e vamos agora aqui refrescar e ver o que é que acontece. Okay? Muito bem, refrescarmos isto. Reparem que aqui temos corpos sociais, história, primeira página, ok? Tudo trocado. Aqui, quando clicamos em história, vamos ter o texto da história, mas reparem como tudo isto foi alterado, ok? Se eu clicar aqui, vamos puxar para baixo, temos aqui um conjunto de informações, temos aqui texto introdutório repetido várias vezes. Nada disto faz sentido. E isto acontece na esmagadora maioria dos casos, porquê? Porque nós criámos os conteúdos num template e depois fomos associar a outro. Não quer dizer que a informação se perca. O que ia implicar agora neste caso é que eu tenho que ir aqui à personalização, tenho que ir aqui aos meus menus, tenho que ir aqui alterar um conjunto de circunstâncias relacionadas com este tipo de template, ok? Vamos fazer aqui mais uma pequena experiência que é mudar deste que aqui está, que foi aquele onde nós criámos o tal menu no topo, e vamos mudar para este que tem um menu organizado na vertical. Então vamos clicar aqui simplesmente no ativar. Okay? Vamos aqui refrescar. O nosso website fica organizado de outra forma. Okay? Como podem verificar, o menu aqui não aparece. Okay? Não apareceu aqui o menu. Vamos verificar então o que é que aconteceu aqui. Temos aqui temas, personalizar, menus. Okay? Os menus aqui, como podem verificar, eu alterei o tema, não muda nada. Onde vai mudar é no personalizar o nosso tema. Okay? Quando clicamos aqui em personalizar, ele tem aqui a parte dos menus. Vamos verificar o que é que aconteceu aqui. Localização do menu. Não temos nenhum menu selecionado. Então podemos selecionar aqui o novo menu. Ainda ali há resquícios do menu principal, tudo certo. Guardar e publicar. Se eu agora regressar aqui e refrescar, o que vai acontecer é que neste caso concreto deste template, o menu é colocado aqui deste lado. E quando eu clico aqui, reparem o que é que acontece, vai abrir aqui esta parte. Reparem que ele também acrescentou aqui, na parte dos menus que dizem respeito aos artigos, acrescentou também o sumário da categoria à qual pertencem. E quando eu clico aqui em notícias, vão aparecer aqui as notícias. Por aqui abaixo temos aqui um breve resumo das notícias, isto no que diz respeito a este menu, ou melhor, a este template. Vamos aqui ainda
voltar, eu peço desculpa, vamos ficar aqui neste caso, vamos voltar aqui atrás e vamos testar novamente o outro tema. E vamos ver aqui o seguinte, vamos aqui a ativar, passamos a ter este tema, mas agora antes de irmos visualizar aqui, ok, vamos visualizar, cá estão aqui estes menus completamente absurdos, vamos tentar ver o seguinte, aqui em personalizar, temos aqui cores, menus, e aqui temos localização do menu, e reparem que, mais uma vez, aqui não existe rigorosamente nada, então vamos escolher aqui novo menu, ok? Se nós agora formos verificar, já está o menu organizado com a forma como nós pretendemos, ok? Neste caso é colocado aqui por baixo, eventualmente poderíamos ter aqui mais circunstâncias onde nós podemos escolher onde é que fica o nosso menu, etc. Portanto, temos aqui muitas informações que, algumas delas dizem respeito exclusivamente ao nosso website. Neste caso, se eu escolher aqui a opção escuro, como podem observar, ele atua aqui. Vamos clicar em guardar e publicar. Vamos aqui refrescar o nosso website e reparem como ele mudou automaticamente aqui de aspecto, mas o nosso menu está aqui como deve ser. Portanto, temos aqui a primeira página e reparem que ele está a mostrar aqui várias vezes isto. Eu não consigo perceber porquê, mas tudo bem. Nós depois poderemos verificar essa circunstância. Aqui no institucional temos História, Corpos Sociais. Vamos clicar aqui em História. Reparem que aparece apenas uma vez, tudo certo. Aqui nos corpos sociais aparecem os corpos sociais, o administrador, etc. Os avisos, vai mostrar então aqui os avisos que existem e as notícias, obviamente, vai mostrar aqui as notícias. Vamos voltar aqui no final deste vídeo a colocar o nosso outro template, que é mais simples, para nós podermos perceber e continuar a explorar estas funcionalidades do WordPress.